Olá, alunos de Literatura Portuguesa 2. Hoje é a nossa segunda videoaula e hoje a gente vai falar um pouco, estudar um pouco sobre o realismo em Portugal. Vocês vieram já com essas duas atividades, estudando o romantismo e o realismo, que é essa escola literária que a gente vai estudar agora, ele serve como contraponto ao romantismo, né? Ele é uma escola que surge mais ou menos no mesmo período histórico, século XIX, mas que é totalmente diferente do realismo. Então, vocês vão perceber que essas duas correntes elas são influenciadas por esse contexto histórico, que é o século XIX, que é um período muito marcante na história da Europa, principalmente, que é um período em que a ciência vai surgir, na verdade, ela vai ter o ápice do seu surgimento no século XIX, esse período histórico que é marcado por várias revoluções, como vocês já podem ter percebido nos textos que vocês leram sobre o realismo. E já devem ter percebido que esse ápice da ciência no século XIX é uma das características mais importantes para pensar esse século, principalmente porque, junto com esse ápice da ciência, com essa força da ciência que tem no século XIX, né, a gente pensar que até antes do século XIX a Europa era muito dominada por uma crença teocêntrica, ou seja, Deus acima de tudo, de todas as coisas, ou seja, o pensamento, as correntes de pensamento eram muito influenciadas pelas religiões, pela igreja, pelo clero. Então, nesse período, no século XIX, a gente tem essa quebra do teocentrismo, e aí a Europa vive um segundo renascimento, né? E aí a ciência ela começa a ter uma influência muito forte na sociedade e principalmente no pensamento social. Então é justamente sobre esse contexto histórico que a gente vai começar a discutir agora sobre o realismo em Portugal. Então, século XIX, século em que a influência da ciência vai ser determinante. É um século em que surgem várias correntes de pensamento, entre elas o determinismo, que vem da influência de Darwin, né, da teoria da evolução das espécies. E essa teoria da evolução das espécies de Darwin ela vai ser transposta para as ideias do pensamento sociológico, pensamento da sociologia, que também surge no século XIX e vai se transformar na teoria da evolução social. Então, o que era esse pensamento determinista e que marca justamente as características do realismo, como também as características do naturalismo, que é outra corrente literária que surge nesse período no século XIX, mas que em Portugal o naturalismo não teve tanta força, né? Não foi como no Brasil, que a gente tem como expoente o Aloysio de Azevedo com Cortiço. Quando se fala da literatura portuguesa, fala-se muito mais do realismo do que do naturalismo, como se o naturalismo fosse, na verdade, uma característica do realismo. Né? Então, enquanto escola, o realismo ele é muito mais presente, ele é muito mais marcado nessa história literária. Então, o que seria o determinismo?
essa corrente de pensamento que vem com Darwin, com a evolução das espécies. Acho que vocês todos já devem ter ouvido falar em Darwin, já devem ter lido alguma coisa sobre. Mas essa teoria da evolução das espécies, ela vai compreender que cada espécie se adapta ao meio, né? Ao meio onde ela vive. E nesse adaptar-se, algumas espécies se tornam mais fortes e outras se tornam mais fracas, né? Daí que vem a ideia da lei da natureza. Essa teoria do determinismo, ela vai se transformar em outro pensamento social, que é a teoria da evolução social, e vai dar origem a essa frase: o homem é produto do meio, e que marca essa ideia de determinismo, como o próprio nome já mostra. O que seria essa ideia de o homem é produto do meio, né? Então, o homem, ele vai ser o resultado das coisas que o influenciam desde o seu nascimento. Ou seja, se uma pessoa nasce num lugar de pobreza, ela tem menos chances de ascensão social e possivelmente ela não vai ter uma ascensão social porque ela nasceu nesse meio em que ela não teve oportunidades. Então esse é o determinismo, é o que determina, né? O que vai determinar a vida de um sujeito vai ser o lugar onde ele nasce, ou seja, o meio onde ele vive. Então tudo isso vai determinar a forma como esse sujeito vai viver e a forma como esse sujeito vai se transformar. Então, o homem é produto do meio é justamente a frase que vem do determinismo. E o determinismo ele é muito importante para pensar o realismo e o naturalismo, justamente porque nesse século XIX, um século de grandes revoluções, em que a modernidade ela tem seu ápice, justamente porque tem essa quebra do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, a ciência agora é o que é o centro de tudo. A ciência vai influenciar não só o pensamento social, mas também o pensamento de intelectuais e o pensamento das artes. Então, se a ciência ela é a grande ideia do século XIX, então com ela as artes vão pensar do modo que a ciência pensa nas coisas. E daí que surge o positivismo, que é essa corrente de pensamento que acredita que a sociedade, que o mundo deve ser visto, observado da forma como a ciência observa. E como seria essa forma, né? Seria pensar que para tudo existe uma verdade e essa verdade ela pode ser atestável. Então, se a gente imagina a ciência, né, o modo como a ciência investiga as coisas, a gente pode ter até aquela ideia, tentando ilustrar, do cientista com um microscópio, onde ele consegue ampliar o que ele está observando ali. Ou seja, essa ideia do cientificismo, do positivismo, é a ideia de que o mundo deve ser investigado a partir de lentes que façam com que se encontre a verdade e essa verdade tem que ser atestável. Ou seja, a gente precisa de provas para essa verdade. Então, o positivismo é um modo de olhar a sociedade pelo viés da ciência, ou seja, tudo deve ser provado.
todas as verdades devem ser provadas. E essas verdades, esses resultados de análises, elas devem ser provadas, né? Então, o modo de ver o mundo do positivismo é justamente por essa lente microscópica, né? Essa lente da ciência, que ela observa, ela disseca, ela amplia e ela mostra uma prova do seu experimento. Então, atentem justamente quando a gente pensa no realismo, nesse modo de olhar da ciência, porque é justamente esse modo de olhar da ciência que vai influenciar o realismo e o estilo dos realistas, né? O modo como eles escrevem. E aí eu vou explicar mais um pouco sobre isso. E para a gente ter uma ideia melhor do que eu estou falando, eu vou usar os textos que eu passei para vocês sobre o realismo. Tem um texto do Alexandre da Conceição, que é bem interessante, que ele faz essa comparação entre realistas e românticos para mostrar justamente essa diferença. E tem um texto da professora Celeste, em que ela vai mostrar, vai discutir principalmente essa situação histórica de Portugal nesse momento. Então aqui eu grifei uma parte para vocês entenderem melhor, em que ela diz: a concepção do universo de tipo religioso e metafísico era rejeitada pelas novas gerações que se direcionam por especulações realistas e positivistas. Os velhos moldes que orientavam a sociedade humana são assim colocados em causa pelo desenvolvimento científico e técnico alcançado ao longo do século XIX. Surge um novo enfoque onde a vida humana não se explica através do pensamento metafísico, mas parte da experiência dos fenômenos naturais. O pensamento metafísico era o pensamento que dominava antes, né, mais próximo da ideia de crença, de religião. O conhecimento vincula-se à investigação. Isso é a influência da ciência. Dentro de uma certa lógica do progressivismo científico e político do século XIX, com filósofos como John Stuart Mill, Henry Spencer e William James, apresenta um novo empirismo, nomeadamente na Inglaterra, fora da Europa e nos Estados Unidos. O empirismo é essa ciência da experiência. Então ela mostra aí essa mudança, essa ruptura no século XIX, essa ruptura de pensamento, né? Do pensamento metafísico para o pensamento da investigação, da ciência, né? Esse olhar da ciência que é um olhar investigativo, onde tudo vai ser visto a partir desse olhar de análise e tudo deve ser provado, ou seja, tudo deve ser visto com essa lente microscópica. Bem, e aí no século XIX em Portugal surge a geração de 1870, que é a geração desses rapazes aqui, esses autores, aqui o Eça de Queiroz, o Antero Quintal e o Ramalho Ortigão, esses principais autores do realismo. E esses principais autores do realismo, eles são chamados de a geração de 1870 porque eles queriam fazer uma transformação na realidade de Portugal. Então, aquela história de que Portugal era muito influenciado pela França, que a gente discutiu com o romantismo, ainda continua aqui, né? Portugal continua sendo muito influenciado pela França, porém, enquanto o mundo nesse final do século XIX está se modernizando,
onde a ciência está muito presente, Portugal ainda continua muito atrasado e muito arcaico, né? Portugal está como se estivesse mais atrasado que o resto da Europa. Então, esses autores, quando percebem isso, eles querem fazer com que Portugal se modernize, que Portugal deixe de ser atrasado. Então, esses intelectuais, eles querem fazer uma revolução não só na literatura, mas também na arte e na sociedade. Então, eles estão observando essa influência da ciência e eles vão trazer essa influência da ciência para a literatura deles e eles querem também fazer uma transformação na sociedade. Para isso, eles escrevem muitas conferências, eles se encontram fazendo discussões nos cafés, como vários escritores nessa época, já que a literatura era a grande representação social do século XIX, então ela tinha uma influência que ela não tem hoje, né? Porque não existia TV, não existia internet. Então, a literatura ela tem uma influência que ela não tem hoje. Então, esses escritores eles eram muito importantes e eles influenciavam o pensamento da sociedade e das cidades. Então, esses autores da geração de 1870 eles começaram a escrever em jornais, surgiram algumas revistas em que eles escrevem sobre esse atraso de Portugal em relação ao resto da Europa e eles escrevem sobre essa nova corrente literária que para eles é uma revolução e para aquele momento é uma revolução. Então o próprio Eça de Queiroz faz algumas conferências e até eu coloquei para vocês um trecho de uma conferência dessa, que é a conferência do Cassino, que ele fala dessa nova escola capaz de modernizar e capaz de transformar a literatura e a sociedade, que é a escola realista. E, e essa escola seria capaz de transformar a realidade e a sociedade justamente porque ela tem essa ligação com a realidade, né? O realismo, a ideia principal do realismo é justamente fazer uma literatura que seja bastante objetiva, né? Que seja o mais próximo possível da realidade, porque eles querem uma transformação social com a literatura, pela literatura. Então, tem essa ideia da literatura como um modo de denúncia social, né? Pela literatura, eles vão observar os problemas da sociedade, observar as questões da sociedade, e principalmente com essa lente positivista, né? E vão poder fazer denúncias sociais sobre problemas, sobre questões em que eles observam que são ruins para aquela sociedade. Então, essa é a ideia do realismo. Então, esse pessoal da geração de 70, eles acreditavam nessa literatura como transformação social. Então, eles viam no realismo essa transformação. E aí eles começaram a escrever sobre isso. E eles acabaram se confrontando com os românticos, né, os ultra-românticos, os escritores românticos, que começaram a contestar esses escritos deles, escrevendo também cartas e crônicas em revistas, questionando essa nova escola literária e a posição dessa geração de 1870, que são esses escritores realistas. E eles começaram, os românticos, a questionarem justamente a partir de um ponto, né?
para eles, os românticos, que eram muito mais conservadores, mais clássicos, que faziam uma literatura muito mais tradicional, muito ligada a valores metafísicos e subjetivos, o realismo, que era objetivo, científico, positivista e que trazia questões que para os românticos eram questões um pouco polêmicas, que não eram questões de bom gosto, eles começaram a cutucar os realistas, falando que os realistas eram escritores que não prezavam pelo bom gosto. Então essa questão Coimbran porque esses intelectuais eles estudavam na Universidade de Coimbra, eles viviam em Coimbra. E essa questão é justamente esse embate entre românticos e realistas, e também é conhecida como a questão do bom gosto e do bom senso. Por quê? Os românticos começam a cutucar os realistas, falando que eles não fazem uma literatura de bom gosto. O Antero de Quintal ele vai responder com uma carta a um dos escritores, Castilho, a um dos escritores românticos, tentando explicar o que seria o bom gosto e o bom senso. E aí eles trocam essas tantas farpas em cartas, questionando o que seria uma boa literatura. E aí isso é a questão Coimbran, que marca esse começo do realismo e esse período da história da literatura portuguesa. Então, vocês veem que o realismo ele surge com muitas polêmicas, né? Eles vêm com essa ideia que acaba chocando os mais tradicionais, justamente porque nessa ideia de busca pelo real, eles trouxeram imagens e questões para a literatura que eram consideradas feias. A literatura, principalmente a literatura portuguesa, tinha muito pudor ainda. E aí os realistas trouxeram uma certa sensualidade. E a ideia do realismo era justamente tocar em questões sociais. Por isso que eu coloquei aqui o romance tese, porque o que era um romance para um romancista realista? Era como se fosse uma tese, né? Ele estava ali, ele escrevia, primeiro ele observava alguma questão social, por exemplo, o adultério, que era uma das questões sociais que eram importantes para eles. E, e aí eles tinham esse tema, o adultério, e tinha uma tese sobre o adultério, e aí eles criavam uma história sobre isso para comprovar essa tese deles, né? Porque as mulheres portuguesas da burguesia traem os seus maridos e etc. Então, isso é uma questão que está no Primo Basílio, romance do Eça de Queiroz. E nesse romance tese, nessa ideia de comprovar teses pela literatura, né? Teses sobre questões sociais, por exemplo, o crime do Padre Amaro, que é uma crítica à influência da religião e ao clero, e principalmente uma crítica a esse conservadorismo e esse pudor, né? Porque o crime do Padre Amaro é um padre, a história de um padre que comete esse crime, que é se apaixonar por uma mulher e romper o celibato, né? Então Eça de Queiroz mostra nesse livro, tenta mostrar nesse livro a corrupção por trás do conservadorismo da igreja.
E aí essa história e a história do primo Basílio é uma história que está atrelada a essa ideia do romance-tese, né? Ele escolheu uma questão da sociedade para analisar e criou-se uma ideia sobre aquilo, e o romance, a história toda, é tentando comprovar essa ideia, né? A ideia de que, por exemplo, no crime do Padre Amaro, que há uma corrupção no clero, que há uma corrupção no conservadorismo da igreja, que é impossível algumas pessoas conseguirem seguir o celibato, etc. Há muitas leituras sobre o crime do Padre Amaro, mas ele mostra justamente essa parte feia da sociedade, né? Digamos assim. Seriam os vícios e virtudes, não só as virtudes. Então isso, para alguns na época, era considerado de mau gosto. Então, nessa busca incessante pelo real, de criar um texto, uma literatura que fosse o mais próximo possível do real, né? Imagens do real nessa literatura, que trouxesse para o leitor essa ideia do real, essa imagem do real, eles abusavam das descrições, então, as descrições de um espaço, as descrições de um lugar, onde acontece a cena. Eu vou mostrar um pouco para vocês. E, e era um excesso tão grande de descrições nos textos do realismo que eles acabavam descrevendo coisas que não eram importantes para o enredo, né? Tanto que o Machado de Assis, contemporâneo aos realistas portugueses, ele criticou muito essa de Queiroz com algumas crônicas, alguns ensaios, onde ele critica não só o realismo, essa obsessão do realismo pelo real, mas principalmente essa de Queiroz. Né? Ele faz uma crítica sobre o primo Basílio, sobre a história do primo Basílio, faz uma crítica sobre a história do crime do Padre Amaro e diz que essa de Queiroz se influenciou muito por um romance de Émile de Zola, chegando a um ponto de ter feito meio que um plágio. Enfim, tem várias ideias do Machado de Assis que são interessantes para pensar o realismo português, e ele critica justamente esse excesso de descrições de pormenores na cena dos romances, né? No texto do romance. Ele fala que essa de Queiroz se perde na história ao parar para descrever o canto da sala onde está passando tal cena, onde o mocinho está beijando a mocinha, né? Ou seja, para ele isso é desnecessário. E, e é interessante a ideia do Machado, porque ele criticava esse realismo obsessivo, que acha que pode trazer para a literatura o real como ele é, que é impossível, mas os realistas meio que achavam isso. O Machado vai dizer que os realistas eles não vão se contentar até descrever todos os fios das malhas de um esfregão. Então ele falava justamente desse excesso, dessa busca pelo real. Então são excessos de descrições de pormenores. Então é um texto muito objetivo em que está sempre descrevendo, sempre trazendo essa imagem do real para que o leitor fique convencido de que ali é uma história real, uma história que foi colhida na realidade e de que aquilo é verdade, e que se pode provar que aquilo é verdade. Então aí está a lente do positivismo e do cientificismo, que é uma lente microscópica. Então a ideia dos realistas é justamente fazer essa ampliação do real, né? Então é um olhar bem microscópico sobre a sociedade, né? Então, se você tem uma questão ali, se você tem o adultério,
vem o olhar microscópico, amplia essa questão, disseca essa questão e faz um romance realista. Só que ao dissecar essas questões sociais, para tratar, para denunciar, o realismo acaba tendo, na verdade, visões um pouco moralistas. Então, é o que acontece, às vezes, com os romances realistas e naturalistas também. Visões que são visões sobre as mulheres, por exemplo. Há várias questões sobre essa de Queiroz, o modo como ele representa as mulheres, que seria um modo um pouco moralista, mas há quem duvide também, porque os homens nos romances de Eça de Queiroz, eles também não são vistos com muita beleza. Então, se ele mostra as mulheres de uma forma boba e essas mulheres são cheias de coisas ruins, os homens também não ficam para trás. Então, há várias leituras sobre isso. E aqui eu trouxe uma parte, um trecho do Crime do Padre Amaro para vocês verem como é que é esse texto realista, tão cheio de descrições, né? Que já é uma das primeiras páginas do Crime do Padre Amaro, que ele está descrevendo o ambiente daquela cena, né? O espaço daquela cena. Ele fala: a sala esteirada, alegrava, com seu teto de madeira pintado a branco, o seu papel claro de ramagens verdes. Era em julho, um domingo, fazia um grande calor. As duas janelas estavam cerradas. Mas sentia-se fora o sol faiscar nas vidraças, escaldar a pedra da varanda. Havia o silêncio recolhido e sonolento de manhã de missa. Uma vaga quebreira amolentava. Trazia desejos de cestas ou de sombras fofas debaixo de arvoredos no campo, ao pé da água, nas duas gaiolas, entre as bambinelas de cretone azulado. Os canárias dormiam. Um zumbido monótono de moscas arrastava-se por cima da mesa. Pousava no fundo das chávenas sobre o açúcar mal derretido. Enchia toda a sala de um rumor dormente. Então, essa descrição maravilhosa é uma descrição de um pormenor, de um ambiente que poderia ter sido descrito com mais simplicidade ou com mais, mais rapidez, mas é descrito com minúcia e com toda a ideia de realidade, toda a ideia de ampliação. Toda a imagem desse ambiente é descrita em seu pormenor. Então tem essa visão microscópica que vem dessa ideia do cientificismo. E isso no texto vai se repetindo, o que torna às vezes o texto um pouco delongado, difícil. E para o Machado de Assis, por exemplo, isso não era necessário, né? O autor acabava se perdendo na descrição desses pormenores e esquecia as coisas que eram mais importantes no enredo. Então, essas são as características principais do realismo, né? Que vocês podem fazer essa relação com as correntes de pensamento do século XIX, principalmente o determinismo, o positivismo e todo esse cientificismo, né? Aqui tem outros trechos dos textos.
da professora Celeste foi a geração de 70 que, inicialmente numa espécie de reconhecimento do trauma de tal atraso em relação à Europa, pretendeu fazer acordar o país que, meio extremado e atônito, deixa os políticos mais do que os intelectuais em sobressalto, tentando aqueles acalmar os ânimos destes. Então, essa é a influência da geração de 70, que eles tinham essa ideia de transformação. E aqui no texto do Alexandre da Conceição, que eu acho interessante para pensar essa diferença entre o romantismo e o realismo, ao neoplatonismo e ao espiritualismo individualista, indisciplinado, devaneador, incoercível, corresponde o romantismo deísta, livre pensador, católico liberal etéreo, meditativo e nostálgico, ao realismo impessoal, crítico, despreocupado e frio. Então, essas foram as características que ele dá sobre o realismo, uma tentativa de ser impessoal, né, de passar essa narrativa sempre na terceira pessoa, tentando não julgar os fatos que acontecem na narrativa, não influenciar o leitor e ao mesmo tempo sendo crítico, despreocupado e frio. Corresponde ao positivismo científico, com todo o seu rigor de método, com toda a sua indiferença religiosa, com a sua profunda compreensão do dever e do direito. Toda obra literária é, por isso, manifestação artística de uma filosofia, às vezes apenas pressentida nas suas afirmações gerais pelo autor, mas em todo caso revelada na intenção moral da obra. Geralmente as obras do realismo elas têm uma intenção moral. Nos seus métodos de observação, nos seus processos de análise, no caráter das suas sínteses e até na própria forma literária. Então, essa forma literária é geralmente na terceira pessoa, fazendo com que o narrador ele só apresente os fatos, ele não exista ali como um personagem a dizer coisas para o leitor, né? Que dá essa ideia de impessoalidade e que dá essa ideia de narrativa como um teatro, como se o leitor estivesse diante da cena, apenas observando. Então, esse narrador ele tenta ser o mais distante possível do que acontece no texto. Para um romancista da escola realista, o primeiro talento é o da observação. O talento descritivo, porque sendo os atos que explicam as intenções, deduzindo-se dos fatos as leis que os regulam. Não pode escapar à observação um gesto, uma frase, uma circunstância que seja essencial e característica de umas certas intenções. Então aí está a coisa da descrição dos pormenores, né? Eles vão tirar daquela descrição do pormenor alguma coisa que vai servir para o enredo, para a cena, só que às vezes eles se perdem nessas descrições. Os realistas, compenetrados das altas verdades adquiridas pela ciência moderna, consideram o homem físico e moral um produto fatal do meio social, ou seja, aí tal determinismo geográfico, histórico e etnográfico, e a psicologia na divisão natural da fisiologia, não sendo por isso o pensamento mais do que manifestações da atividade cerebral. É destas manifestações, traduzidas em atos pela vontade ou pelos impulsos espontâneos, que descem à análise das intenções que os produziram, ou das paixões mais ou menos conscientes que as revelaram. Então, esse homem que é observado pelo realismo é esse homem que é produto do meio, é um produto fatal do meio social. Ele não pode se transformar. Ele é justamente a fatalidade
da sociedade. Então, essas são as ideias centrais do romantismo, esse excesso na busca pelo real, tratar a literatura e seus romances como uma tese. Eles tentam investigar a sociedade em busca dessa transformação social, mas acabam sendo um pouco moralistas nessa denúncia social e acabam se perdendo um pouco nas descrições. Mas eles tentaram revolucionar Portugal, por exemplo, e fazer com que Portugal se alinhasse ao resto da Europa, nessa modernidade e nessa influência da ciência. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor a questão do realismo e a gente pode dialogar melhor no ambiente virtual. Muito obrigada.